Olá, boa tarde. Entre Família está no ar. Cala a boca, Suzane. Como assim? A gente tá começando o programa. Tem que ser mais assim, mais animada. Mas calma, vai ficar tudo bem. Fica calma. Que calma? Que mané calma? Não tô aguentando esse negócio de calma, Suzane. Ai, não dou conta de Já sustentar. pensou a gente assim, ao vivo, de verdade? Pois é, a gente Não fez é essa... assim, gente. A gente é amiga, a gente não trata os filhos assim. Que isso? Só um primo, um tio, um amigo, Imagina. um vizinho, uma amiga. A gente fez essa encenaçãozinha para demonstrar o que a gente vai conversar aqui hoje. Nós vamos falar sobre disciplina positiva. Quero dar as boas-vindas para a Patrícia, que vai apresentar o programa comigo hoje. A gente deu tchau pro Cris, assim, A gente hoje. dispensou ele, falou, Cris, vai curtir a tarde e tal, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso. Nós vamos ter aqui um grande quadro Canal da Mãe hoje, né, Patrícia, para falar de disciplina positiva. E aqui a gente fez a encenação, né? Autoritarismo versus permissividade. Será que a gente não tem um caminho do meio, assim, a seguir? Pois é, o que a gente vai saber hoje. Porque, assim, quando a gente fala de disciplina positiva, você sabe que tem alguns pais que pensam, mas isso aí é permissividade demais, né? Vai deixar o filho mandar na gente. Casa, que o negócio tem que ser assim mesmo, é sério, não sei o quê, que impõe respeito. Então, hoje a gente vai encontrar esse meio termo, né? Porque não é nem autoritarismo e nem permissividade. É um ensinamento de gentileza com firmeza. Eu gosto dessas duas palavras, sabia? E a gente tem que aprender também, porque na verdade a gente vai errar. A gente não vai estar boazinha o tempo todo, e nem feliz, e nem contente. A gente tem as frustrações do trabalho, da vida real, da casa, do marido. E eu acho que uma situação que eu ouvi, uma fala que eu ouvi, assim, como que a gente vai danificar menos? Os Estranho, menores, né? Menores prejuízos, porque a gente vai errar em algum momento. menos trauma, né? E você aí de casa, foi traumatizado pela sua educação? Mãe, pai, e aí? Tem aquela famosa frase, né? Mostra ali aquela clássica chinela havaiana, né? Chinelo havaiana, lá em Goiás a gente fala chinela, mas não sei, enfim, o chinelo ali. E fala assim, isso aqui nunca matou ninguém. Não. Ou faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Ai, e aí? clássico. Funciona? Não funciona porque a gente aprende pelo exemplo, né? Então, assim, gente, tem muita coisa que não matou ninguém, e graças a Deus por isso, mas traumatizou muita gente. E a gente vai discutir isso com uma pessoa maravilhosa. Ela já esteve aqui no quadro Canal da Mãe uma vez. Ela nem mora no Brasil, mas assim que ela pingou aqui, a gente falou, Fernanda Lee, você precisa vir. E ela aceitou o nosso convite, ela está aqui hoje. Nós vamos passar o programa inteiro falando sobre esse assunto. Quer saber mais? Vai ser a gente ficar quieta e obedecer a diretora. Tipo, agora é intervalo. A gente volta já já. Entre Família tá de volta, a gente está super empolgada. Aqui virou hoje a nossa sala e a gente espera que você aí de casa também possa participar. Então a gente já vai começar o programa com uma pergunta. Você conhecia a educação, a disciplina positiva? Tem várias formas de se falar, mas você já ouviu esse termo ou algo parecido? Você aplicaria isso na sua vida? Você tem alguma dúvida? Esse é o programa que a gente vai abrir a sala para você falar e para você comentar e para você interagir com a gente aqui. Mas antes, esse é o momento de você desabafar, tá? Lembra sempre que quando eu e a Paty aparece aqui, a gente quer também acolher você. Então pode falar tudo que você sente, se quiser mandar anônima, não tem problema, tá? Porque a gente quer te ouvir. Porque às vezes tem mãe que vai falar assim, mas eu vou falar com jeito, me ignora, não me ouve, que não sei o quê. Por isso que às vezes tem que dar um grito, um chacoalhão. Então, fica à vontade para falar sobre isso, porque a nossa especialista vai estar aqui com o intuito de te ajudar. Pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, tá? Ou então mandar aqui no 12-98315-0249. O nosso número está aberto para você, mamãe, nesse momento, tá? Hoje, então, Paty, é um grande quadro Canal da Mãe. A gente vai reinar entre família hoje com o nosso quadro especial Dominamos. Agora pode ir. Roda a vinheta. Muito bem! Estamos aqui a postos no nosso cantinho. Vamos passar o programa todo nós vamos estar sentadas aqui, tá?
Nesse cantinho que foi feito com muito carinho. Azul Patrícia. Azul Patrícia, tem que falar, né? Do Azul Patrícia, para quem não sabe, essa cor foi instituída aqui na Novo Tempo por conta da Patrícia, que teima que isso aqui é um azul. Você acha que isso aqui é um azul ou um verde, essa poltrona, hein, gente? Não é essa a hashtag, não é essa a pergunta. Vamos seguir o planejamento aqui, Vamos Suza. seguir. Vamos apresentar aqui com muito carinho a nossa especialista, que é especialista em disciplina positiva, Fernanda Lee. Ela é mestre em educação e atuou como orientadora educacional em escolas públicas, também particulares, e atualmente ministra todas as certificações como Lead Trainer em disciplina positiva, né? Então, ela tem vários cursos aqui sobre esse assunto. Atua também como Master Trainer Consultoria em Encorajamento. Olha só que legal, né? E aí, por meio desse trabalho, que envolve aí o desenvolvimento humano, ela alavanca sua experiência em escolas, sistemas de saúde mental, multinacionais, para oferecer também essas certificações, tanto aqui no Brasil, quanto em Portugal e nos Estados Unidos. E ainda mais, que esse currículo dela é bem grande, viu? Ocupa a posição de conselheira internacional do corpo diretivo da Positive Discipline Association. Olha só, é um currículo extenso, mas o principal, Fernanda, mãe de 2. E olha só, mãe de adolescente. Ai, conta pra gente um pouco da sua história, fala um pouco sobre essa relação. Bem-vinda, bem-vinda. Pode falar. É muito bom estar aqui. Fernanda, Fala um o prazer pouco é todo nosso de receber você, né? Eu falei ali no começo que você mora fora e você veio ao Brasil e aceitou o nosso convite, então a gente está muito feliz em receber você aqui, tá? É muito bom estar aqui. Bom, a disciplina positiva ela entrou na minha vida de uma maneira muito envergonhosa. Eu estava indo buscar meus filhos no berçário, um berçário em São Paulo, baseado no Projeto Zero da Harvard, de múltiplas inteligências. Então, todos os educadores, os diretores, todo mundo assim super estudado. Quando você morava no Brasil? Quando eu morava no Brasil, isso já há 15 anos atrás. E daí meus filhos estavam lá no berçário, tudo bem, tudo tranquilo, mas me viram a hora que eu fui buscá-los. E só o fato de me ver, começaram a brigar entre si. Eu falei, meu Deus, agora eu vou atravessar o corredor com todo mundo me olhando, outras mães me olhando. O que eu vou fazer? E eu atravessando o corredor pensando o que eu ia fazer, porque eu queria ser aquela mãe, sabe, que falava uma palavra e eles paravam de brigar. E eu não consegui fazer nada, porque eu percebi que quando a gente tem em público uma audiência, a gente não consegue fazer aquilo que realmente vem do coração. A gente quer fazer um show. E não deu certo. Eu saí de lá chorando, meus filhos saíram de lá chorando. E no dia seguinte, a diretora do berçário me traz um livro chamado Disciplina Positiva. E me fala, olha, que nesse livro você vai encontrar outras maneiras de lidar com brigas entre irmãos que não sejam igual uma fórmula de bolo. E eu saí de lá chorando. Eu estava tão triste, porque eu falei, como assim? Eu não sei ser mãe. A diretora me deu um livro. Para eu ser mãe. Mas assim, eu parei, eu devo saber, né? Vem esse conceito muito antigo. É instinto, né? Que é natural. A gente tem que saber, porque se eu não souber, eu não sou uma boa mãe. Então, eu peguei o livro, cheguei em casa, fiquei de mal com o livro no começo. Eu falei, não vou ler não, porque eu sou boa mãe. Mas eu peguei o livro de curiosidade e eu não consegui colocar o livro para baixo até a hora que eu terminasse de ler o livro. E aquilo fez muito sentido para mim, porque eu tive uma educação muito autoritária. Eu queria fazer diferente, mas a hora que meus filhos nasceram e cresceram, começaram a andar e começaram a pegar nas coisas, eu percebi que eu estava fazendo as mesmas coisas que eu jurei que eu não iria fazer com meus filhos. Aí eu falei, então tem um caminho diferente. E a partir daí, eu imagino que um horizonte se abriu para você nesse sentido e ela deve ter começado a estudar, né, Fernanda? Comecei a estudar. Daí fui para os Estados Unidos, fiz uma certificação parental, que hoje, aliás, eu dou essa certificação parental para outros pais profissionais. Não, gente, olha só. Busca lá, Jane Olsen. É isso? Não, Nelson. Jane Nelson. Busca lá. Tudo que você for ler sobre disciplina positiva, ela é a pessoa e ela trabalha com essa pessoa. Exatamente. Ela fez Que curso legal, com isso eu não essas pessoas. sabia. Ela traz a certificação. Tipo, é fantástica. É fantástica. Além dela ser autora voltei. de best-seller, e esse livro já está em mais de 80 países, em múltiplas línguas, é um conhecimento universal. A gente percebe que não é brasileiro, nem é americano, nem é para famílias que têm um poder aquisitivo alto, é para todo mundo, porque ele é baseado em princípios. E a Jane Nelson, ela tem 7 filhos, 22 netos, 22 bisnetos e tem 86 anos. E ela continua trabalhando. Inclusive, o final de semana retrasado, a gente deu um workshop junto para casais, para ajudar no relacionamento entre os parceiros. Então, assim, ela está muito ativa.
em 1981, ela escreveu esse livro chamado Disciplina Positiva. Então, foi ela que cunhou esse termo. Foi em que ano? 1981. Faz bastante tempo. E aí ela Não. teve filhos antes de conhecer todo esse conhecimento baseado no humanista Alfred Adler. E aí ela começou a colocar aquilo em prática. Aí teve os filhos durante a disciplina positiva e os filhos depois da disciplina positiva. Imagina, com 7 filhos deu tempo, né? De testar ter o tudo. antes, o Deu, o durante, deu o depois. certo, né? Aqui não deu certo, ó. Aqui vou melhorar. Eu acho que uma pergunta que a gente se faz, pelo menos eu me faço, e as pessoas de casa provavelmente sim. Eu tenho 2 filhos, né? Então são gerações diferentes. O de 5, metade das coisas estão indo bem. O de 11 já não dá mais. Ainda há tempo de refazer essa história, de reescrever essa história? Sim, ó, vou falar para você. Dá tempo. Não importa a idade do seu filho, 11, 15, 21, já saiu de casa, voltou para casa, ainda dá tempo. Enquanto você estiver respirando, dá tempo. Então vamos começar a entender qual é o conceito da disciplina positiva. Eu lembro que antes de me tornar mãe, meu filho está com 4 anos, isso deve ter uns 5, 6 anos, eu acho. Há uns 6 anos, eu tive o primeiro contato com esse nominho, disciplina positiva, nunca nem tinha ouvido falar. Só que no começo, quando me foi passada a ideia, eu fui com esse pensamento de permissividade. Olha só como a gente traz os conceitos da nossa educação. Porque foi passando de geração para geração, e não é que os nossos pais são malvados, mas eles aprenderam assim e repassaram assim. E, aparentemente, tudo estava funcionando, né? Então, a gente pensa, vou repassar isso aqui. Deu certo comigo, deu certo com a minha irmã. Aí isso aí é uma coisa meio de permissividade, né? Tem a questão do não, quando é para bebê, né? Que não, a criança não entende, não põe o dedo na tomada. Como assim, gente? O não é tão claro quanto ele vai entender o que é o não. Depois que meu filho estava um pouco maior, que daí eu comecei a ler e mudei completamente o meu olhar sobre isso. Então, eu queria que você explicasse para as mamães de casa qual que é esse conceito, né? Que não é nem permissividade, muito menos autoritarismo. É que a gente tem essa ideia errônea de que disciplina significa tem que disciplinar essa criança. Isso. Significa o quê? Tem que Palmatória. ordenar, de cima para baixo, obedeça. Exato. Engole o Só que choro. disciplina vem do latim discipline, ou discipulas, que significa ensinar, aquele que é o discípulo que ensina. Olha. Então, toda vez que a gente está disciplinando alguém, a gente está ensinando. E você tem a maneira punitiva, faz o que eu digo, eu vou contar até 3. E hoje em dia a gente sabe que o 3 já não funciona mais, porque as crianças já são diferentes. Elas contam junto. 1, O 2, que 3. 3. Aí você fala, o que eu faço? Engraçado. E tem a maneira de disciplinar que é positiva. E a maneira positiva não usa humilhação, não usa elogio e não usa castigo. Aí você fala, Senhor, eu vou que tirar vou essas fazer? 3 coisas, o que eu vou fazer? Não usa humilhação, não Elogio. não elogia. E não castiga. Não, E não. Aí, a humilhação e o castigo até vai. Deixa eu entrar. Mas E o e o elogio? Nossa, que legal, você conseguiu colocar no lugar certo. ótima pergunta, ótima pergunta. Toda a relação da disciplina positiva é baseada nessa psicologia humanista de Alfred Adler, que acredita que os relacionamentos, eles têm igualdade ao respeito e à dignidade. Não significa que eu, como mãe, não sou autoridade. Eu ainda sou autoridade em casa, principalmente com meu filho, que é maior do que eu. Ele tem 17, ele é desse tamanho. Com a minha filha, que tem 15, que já é desse tamanho. Eu sou autoridade em casa. Mas o que eu faço, o que eu falo, o que eu peço, o que eu sou, não tira a dignidade deles. E quando a gente sente que a nossa dignidade é roubada, o que dá vontade de fazer? Gritar, algumas pessoas choram, né? Uhum. Depende de como a pessoa lida com aquilo. Os adolescentes vão mentir, vão buscar outras fontes, que hoje em dia tem internet, tem os amigos, tem o celular. Então, quando a gente perde a dignidade dentro de casa, quando a gente perde o relacionamento de respeito mútuo, eu te respeito pelo que você é. Eu ainda não concordo com o que você fez, você vai ter que reparar o seu erro, mas o que eu falo não tira a sua dignidade, eu não tiro o respeito que eu tenho por você como pessoa. Você errou. E eu tenho certeza que com esse relacionamento de respeito mútuo, eu vou ser uma influência muito maior para te ajudar a reparar esse erro. Não importa o que aconteça. Você tirou 2 na prova? Alguma coisa aconteceu. Vamos sentar, vamos conversar.
Então, as pessoas vão voltar para o ponto, porque aí eu começo a filosofar. Não, eu já tô aqui. Eu tenho que anotar, né, as frases, Vamos né? rever Agora esse programa depois, várias vezes lá no NT Play, ó, assistir. E você já fica de olho aí, porque depois que terminar o programa vai ficar tudo gravado para você mandar para as amigas todas. Então, as pessoas acham que eu não vou usar a punição, né, a humilhação, o elogio, e nem a... O que eu falei? A punição, o elogio e o castigo. Então, o que eu vou fazer? Aí a pessoa acha que então, você vai ser permissiva. Não. Eu vou usar outras ferramentas de relacionamento que são baseadas em respeito mútuo, que são baseadas em 5 princípios. Eu não sei se a gente quer entrar já nisso. Vamos falar sobre esse princípio. Eu entendi, acho que a Paty também entendeu, que é o seguinte, tratar o outro com a mesma dignidade, o mesmo direito, a gente já entendeu que é muito claro que existe a diferença de hierarquia. E eu gostei do que você falou. Dignidade e respeito com o filho, isso não quer dizer que a gente vai estar igual em hierarquia. Foi isso mesmo, Fernanda? Correto. Eu ainda sou a mãe dentro de casa. Não é não. Eu vou te explicar. Você tem os direitos de rolar no chão, de socar a parede, depois você vai ter que consertar a parede. Mas você tem os direitos de ter o seu sentimento. Mas quando eu falo não, é porque eu estou respeitando as necessidades da situação que talvez você não tenha noção. Não vai ser seguro para você. E às vezes um não para uma criança de 3 anos significa uma coisa. Um não para um adolescente de 17 significa outro. E o legado da disciplina positiva é que as ferramentas elas podem ser adaptadas para a idade. Ela não é uma fórmula. Primeiro abaixe-se ao nível da criança. Toque no ombro dela. Não, não é isso. É assim, como é que eu posso, da melhor forma possível, nessas circunstâncias, te explicar que não é não. Você quer que eu te dê um exemplo? Fala. Minha filha queria ir num parque com as amigas dela, ela tem 15 anos. E eu não gosto desse parque porque eu já ouvi que teve tiroteio lá. E na cabeça dela de 15 anos, o que ela fala? Tem nada a ver. Não é nada a ver. E daí? Nada a ver, você não entende nada. Então, assim, quando eu me respeito, eu não deixo que esse você não entende nada fira a minha autoestima, o meu papel hierárquico de ser mãe. Certo. Porque eu estou vendo que isso não é seguro. Você vai lá com 3 amigas meninas, né? Um topzinho aqui, com shorts aqui, ainda num parque. Não vai. E eu vou te explicar por que você não vai. Eu não me sinto confortável, eu acho que aquilo é um lugar perigoso, acho que coisas podem acontecer independente da sua inteligência, o quanto você é esperta, que não depende de você, depende de outras pessoas. E eu não quero que nada ruim aconteça para você ou para suas amigas. E, não mais. E eu ficaria muito feliz de te levar em qualquer outro lugar. Você gostaria de qualquer outro lugar que esteja bom para mim também. E respeite o meu medo em relação à segurança. Muito legal. Então, porque o que ela fez? Ela cruzou o braço, teve um piti. Jura? Falou. Eu achei que ela ia aceitar na hora. Não, Depois de uma explicação magnífica. Não é? Eu tô achando que eu tô arrasando. Mas eu sei que eu tô arrasando, porque o respeito é a mim. O respeito é às necessidades da situação. E quando o adulto sabe disso, o não, ele sai diferente. Não é não porque não, e acabou a história. Ou não é não porque não, e aí você conta um sermão. É não e é isso. Você tem alguma dúvida? Você gostaria de falar alguma coisa? Mas você também está disponível, né? Você falou, abre o espaço. Sim. Você está disponível. E como é que ela reagiu? Depois do piti. Porque o simples fato de você falar assim, eu te entendo, mas eu não vou, né? Não vou chegar lá, não vai ser do seu jeito, mas eu te entendo. Esse eu te entendo, eu estou te ouvindo, eu estou vendo o seu piti. Resolve? É suficiente? Ele talvez não resolva na hora, porque depende do adolescente, mas ele cria um espaço para a gente poder resolver. Para a gente poder seguir em frente junto. Porque o que acontece é que muitos pais acham que tem que ficar no seu pedestal da hierarquia, porque você é a mãe, você é o pai, você é o cuidador, você é a babá, enfim, você é o professor. Você e aí achata toda a voz da criança. Eu não quero escutar, eu não quero ouvir. Só quer falar. Eu só quero falar porque eu sei que está correto. Então, aí faz com que a criança ou o adolescente vá buscar um outro jeito. Ele vai mentir, ele fala que vai na casa da amiga, mas vai no parque. Ele não compreende o que realmente está dando. Eu vou usar esse ensinamento para, em respeito à nossa diretora, que está agoniada com o tempo, vou chamar o intervalo, mas na volta a gente continua essa discussão. A Fer colocou aqui sobre as 4 ou 5 princípios da disciplina positiva e bate na questão da conexão. A gente vai entender isso daqui a pouco, depois do intervalo.
Entre Família está de volta e por hoje está tudo muito intenso aqui. É pouca Fernanda para muitas curiosidades entre Suzane Lima e Patrícia Piper. A gente falta quase rasgar a Fernanda aqui no meio nos 4 minutos de intervalo, né? Mas está sendo uma delícia falar sobre esse assunto. Já estou super interessada em querer fazer o curso porque é uma coisa maravilhosa, né? E por falar em coisas maravilhosas, neste mês de março, olha só que coisa especial, gente. Nós estamos planejando aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação montar um curso, né? Uma edição da revista Esperança. Sabe a revista que todos os dias a gente oferece aqui gratuitamente para você? Pois então, tá vindo uma edição super especial sobre educação de filhos, tá? É a primeira revista aqui dessa edição, né? Dessa temporada de revista Esperança, falando sobre educação de filhos. A gente já falou sobre finanças, sobre casamento. Tem uma revista, né, que fala sobre família. Mas essa é especial voltada para a educação de filhos. E como que a gente faz para produzir esse material? É graças ao projeto Anjos da Esperança, que está aqui. Então, nesse mês de março, a gente fez uma campanha, doe em dobro e ajude famílias a educar os seus filhos. Nesse mês de março, então, a gente está convidando a você que é Anjo da Esperança a fazer a sua doação em dobro para que esse material seja produzido e enviado gratuitamente para todas as famílias brasileiras. Olha só, a gente que também faz parte do Anjo da Esperança, né? Então foi muito legal quando as meninas mandaram mensagem. E aí, Suzane, topa doar em dobro agora esse mês de março? Eu, claro, sim, com certeza. E aí confirmei, também já estou dentro dessa campanha super especial para que essa revista chegue logo. E eu ouvi dizer, posso falar, diretora, que dentro da nossa meta nós já estamos quanto aí avançado? 75%! E hoje é dia 23 de março, né? Olha só, 75% já pertinho de acabar o mês, quase a meta já está sendo atingida. Então eu convido você que ainda não fez essa doação em dobro, que faça e se prontifique nesse exato momento. Entre em contato aqui com esses telefones que estão passando na telinha, tá? Vou falar aqui para você, Ana, sopra aqui no meu ouvido, por favor, eu não enxergo daqui. O DDD é 12 2127 3030. Esse é o telefone para você ligar. O WhatsApp também está disponível? Melhor você ligar no telefone 2127 3030. Ou então, para ficar mais fácil ainda, você pode fazer essa doação em dobro pelo Pix. Então, abra agora o Internet Banking aí, né, do aplicativo do seu banco e seleciona a chave Pix e é esse e-mail que eu vou te passar aqui, ó, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com é a chave Pix para fazer essa doação em dobro. Então, bora lá, 75% já foi alcançada da meta, agora falta apenas 25% antes que acabe o mês de março. E aí, senhoras e senhores, vai vir esse material maravilhoso que nós aqui do Entre Família vamos entregar em primeira mão para você aí de casa. É só aguardar, é só um tempo assim de gráfica, né, de chegar aqui, tudo, olha, novinho para você, tá bom? Vamos juntos nesse objetivo aí de ensinar outras famílias também sobre educação de filhos. E agora, Patrícia Piper, será que a gente segura esse bloco? O que vamos falar a seguir? Pois é, vamos segurar, vamos obedecer, vamos entender a hierarquia. Aqui eu sou... Na verdade, aqui eu estou sendo uma fã, né? Eu estou tentando me conter, no intervalo eu estou... Ai, mas isso aqui... Consulta particular, mas vamos lá. A gente voltou falando sobre os 5 princípios, né? Na verdade, fomos no outro intervalo, os 5 princípios da disciplina positiva. O que eu acho interessante é que a Fernanda, ela já deu aqui alguns exemplos. A gente soltou alguma coisa e aí ela já se aproximou, ela já abaixou, ela é educadora, né? Então, não é só formalidade. Eu vou começar, então, a gente vai retomar o assunto, mas agora numa outra perspectiva. Vamos aos exemplos. Sou uma mulher estressada. Solto fogo pelas ventas. Tenho como ser calma com meu filho adolescente no momento que ele está dando um chilique? Então, uma mulher estressada, qual é a sua definição de mulher estressada? Não tenho paciência, às vezes eu grito, às vezes eu falo, não quero te ouvir, espera um pouco que agora eu não estou podendo, senão eu vou explodir. Hoje eu já conheço um pouco mais os meus limites e muitas vezes eu viro e falo, agora eu não estou conseguindo, você me dá só um tempinho? Respiro e volto, mas eu sou naturalmente mais estressada e essa é a minha definição. Tá bom. A gente não usa rótulos em disciplina positiva. Aliás, a gente é muito contra rótulos, né? Não existe uma mãe estressada, existe uma mãe que nesse momento está sobrecarregada, talvez esteja dando o seu melhor naquele momento.
e com tantas coisas para fazer, né? Nós somos empresárias, somos empreendedoras, tem que estar bonita, tem que estar bem e ainda tem que cuidar bem do filho para não ter meleca no nariz e a camiseta tem que estar sempre limpa. Quem consegue e ainda acompanhar a notícia, né? E ainda estar bem com E fazer um parceiro, exercício. e fazer exercício e ter amigos, né? Então a demanda do dia a dia faz com que a gente se sinta sobrecarregada. Mas eu não acredito que você seja uma pessoa estressada, eu não acredito mesmo. Eu acho que você está tentando fazer o seu melhor em todas as frentes que você atua. E quando eu vejo isso em você, eu vejo uma grande vontade de aprender para conseguir realmente educar o seu filho. E quando ele tiver 17, 18 anos, você fala, tudo valeu a pena. E é nesses momentos mais ordinários, que as crianças estão mais se comportando mal, que elas mais precisam de disciplina e mais precisam de você humana. Então, a gente não quer sentir assim, eu sou uma mãe estressada, não quero ser mais estressada. Não, eu quero que você sinta o seu estresse. Eu quero que você se pergunte o que disso que ele está fazendo me impacta, o que disso fala sobre mim. Porque quando você conhece sobre você, esse autoconhecimento vai te dar muita informação sobre você e vai procurar ajuda. Agora, a gente precisa de ferramentas. Será que eu consigo ser calma, sendo que nesse momento é estressado? Não sei. Onde a gente quer chegar? Você quer ser calma por quê? Naquele momento, você quer ensinar o quê para o seu filho? Porque não é a calma que vai educar. É você modelando num momento estressante, por exemplo, derrubei esse copo de água, errei. Aí você fala, sou burra, nossa! E aí teu filho está lá assistindo assim, ó. Né? Não, você não é burra, você não é desastrada. Caiu, aconteceu um erro. Então, quando a gente tem compaixão pela gente, a gente ensina toda a humanidade para os nossos filhos. Errei. Olha, isso já é um grande passo de mostrar que você não está controlando a situação, mas você está reconhecendo. Errei. Então, a compaixão pelo nosso filho, ela vem primeiro de uma autocompaixão. Tadá! Vou pegar o exemplo da grande água, né? Quando a gente é adolescente, né? Que hoje eu sei, leio sobre isso e tudo mais, que os membros começam a ficar maiores. A pessoa, eu não sei se é bem essa a definição, mas você fica mais desastrado. É normal, não é que você está desastrado, você está disfuncional. Nossa, nessa Sabe fase... a coisa do adolescente que bate o pé e derruba tudo? Eu parei nessa fase. E aí eu sou canhota. Então, o universo é meio ao contrário para mim. Se eu tiver numa mesa e eu vou pegar uma coisa, a coisa tá pro destro, não tá pro canhoto. Mas né? você geralmente tem paciência com você mesma? E Não, deixa eu contar aqui, é o exemplo aqui, ó. Vai. E aí... não, é esse o exemplo. Amiga, não tô brigando. Tatiana, você riu aí do switcher que eu te ouvi. Que lá em cima as meninas são mães, tem uma mãe lá, né, que me conhece bastante. Então ela tá dizendo que eu não dei uma patada em você. Tá, obrigada. É só pra eu terminar. Tá, vai, termina. Eu que fui intrometida. E eu tombava as coisas, muito. E eu tinha essa da minha casa. Não era minha mãe, não era meu pai, era minha irmã. Era um primo. Nossa, mas a Patrícia é desastrada. Nossa, mas eu sabia, era a Patrícia. E eu passei a fazer parte de uma família em que as pessoas se respeitavam mais nesse sentido de não, você consegue, tá tudo bem. Peraí, vou limpar, deixa que eu levanto e vou limpar e tudo mais. E eu comecei a pensar que assim, não, acontece com todo mundo, acontece com todo mundo. Por que quando sou eu, é aquela coisa, nossa, tinha que ser, todo mundo derruba. E aí eu comecei a pensar assim, não, acontece com todo mundo. Eu comecei a me observar, eu comecei a entender essa coisa do lado esquerdo, por que eu derrubava mais do que as outras pessoas. Mudei o lugar da mesa, algumas coisas você vai aprendendo e vai fazendo. E no final daquele período que eu passei com aquela família, eu já não estava mais tão desastrada. E hoje, recentemente, o meu mais velho foi lá e derrubou tudo. Aí o meu marido, Bruno, não acredito. Aí eu fui e falei assim, tá tudo bem, filho, vamos limpar? Tá tudo bem. Aí eu expliquei isso para ele, você sabia que seu corpo está crescendo, além do que a sua noção espacial. E você já reparou? Aí ele falou assim, mamãe, estou me batendo tanto, outro dia eu bati aqui. Eu falei, filho, você está crescendo. Calma, teu corpo, teu cérebro vai se ajeitar. Então, em alguns momentos... eu consigo fazer isso, porque algum dia alguém teve também me acolheu e teve compaixão comigo. Aprendemos por modelo, né? Por modelo. Por modelo. Por modelo. Eu queria, a gente ainda não conseguiu entrar nos 5 princípios, calma pessoal aí de casa, viu, mamães? A gente vai falar dos 5 princípios. Já foi, não dá os Deixa eu aproveitar esse seu gancho, que você deu o gancho de um extremo, e aí eu queria levar para outro lado.
Você acha, assim, Fernanda, que de repente, é uma pergunta que eu sei que eu vou fazer ela, eu imagino a sua resposta, mas ainda assim eu vou fazer. Acolher demais, consolar demais e abraçar demais torna a criança frágil? Sim, toda a qualidade que a gente tem, seja você organizada, uma boa comunicadora, uma pessoa empreendedora, pense em várias qualidades que a gente tem. Quando a gente usa em excesso, ela se torna uma compensação. Então, às vezes com medo, e vem de uma boa intenção dos pais quererem abraçar os filhos, não deixarem eles passarem por certas frustrações, desapontamentos, a gente tira deles a capacidade deles superarem aquele estresse. E estresse, por si só, ele não é ruim, ele não é negativo. Existe o estresse positivo, aliás, tem até uma curva do estresse, né? Se a gente não tiver estresse nenhum, se não tiver nenhum momento aqui, gente, a gente está no ar, né? Tédio. Estresse nenhum é tédio. Não te faz morrer para nada. Mas conforme você vai sentindo um certo estresse, a gente está no ar, tem tempo, a diretora está aqui no meu ouvido, aquilo aumenta a sua performance e você tem uma vontade de fazer, de acontecer, de ser direta. Só que estresse demais, aí vai o outro lado da curva. Você começa a ficar ansiosa. Então, a criança, ela tem que passar um certo estresse que é apropriado para aquela idade e para aquela criança, sem ela quebrar. Então, assim, a criança chega em casa e fala: não sentei junto com meus amigos, ninguém quis sentar comigo. O que dá vontade de fazer? Eu vou ligar para essa professora. Professora, sentar. Isso não é legal. Isso é fazer o papel da criança. Então, a gente tem que fazer o nosso papel, que é acolher. Sabe, a gente pode sempre validar o sentimento. Uau, eu imagino que você deve ter ficado surpreso que isso aconteceu. Porque eu sei que a Mariana e a Sofia são suas amigas. O que será que aconteceu? O que aconteceu antes do almoço? Então, se a gente às vezes faz perguntas, valida o sentimento, aquilo abre espaço para a criança poder acessar a sua própria sabedoria. E isso é o mais importante. Nesse momento. Nesse momento. E você está lá de suporte. Sabe quando vem um furacão? E você tem que ficar lá firme enquanto o furacão passa. Essa segurança e essa proteção vai passar para a criança de que a minha mãe não vai resolver o meu problema. Então, quem tem que resolver o meu problema? Eu mesma. Então, a gente pode ajudar essa criança fazendo perguntas. Se isso acontecer de novo amanhã, o que você faria? Esses cenários ajudam a criança a usar esse estresse, essa tristeza, esse desapontamento em ação no dia seguinte, porque teve esse espaço para conversa e pensar no que eu faria. Talvez chegue no dia seguinte, tudo mudou. Agora a Mariana e a Sofia estão sentadas do lado do seu filho ou da sua filha, entendeu? E aí a gente fica assim naquele momento. É muito rápido, de muito né? estresse. Muito rápido. Fê, a gente vai agora nesse momento para tentar entender aqui 4 passos para fazer acordo com os filhos, né? A gente já entendeu bastante coisa, acho que principalmente desmistificar essa questão da disciplina positiva ali entre permissividade e autoritarismo. E agora, então, vamos para a parte prática, que eu sei que você está ansiosa, né? Como que lá na hora H do acontecimento das coisas a gente pode contornar a situação. Vou convidar, a gente pode se levantar aqui, meninas? Vamos passar aqui, a câmera vai acompanhando a gente, fica tranquila. Acho melhor a gente ficar do lado de cá e deixar ela pro lado de lá. Bora. Tô dirigindo aqui, nem sei se é bem assim. A Patrícia saiu da direção, mas a direção não saiu de Patrícia. Uma coisa que foi bem interessante, assim, nesse meu processo, porque eu também vivencio um processo a cada dia, é quando a gente... Vou ajeitar, pronto. Tô me vendo, mais. Aí. Oi, tô aqui. É que a gente tem que fazer algumas reuniões, né? Eu achei o máximo. Eu falei, mas como assim vou fazer uma reunião? Eu trabalho numa empresa, eu faço tanta reunião, o dia inteiro tudo é reunião, pelo amor de Deus, reunião. Mais uma. Não, mas você tem que ter acordos, né? Então, quando a gente chega aqui e fala sobre contratos, não é porque eu vou vir com regras. Você não faz isso, você acordou, você arruma a cama, você faz tal coisa. Não. É onde os dois lados podem falar, opinar e a gente arrumar. Olha, até aqui vai, até aqui não. Porque com os filhos também, eles merecem que sejam feitos acordos. Ok. Normalmente, quando a gente fala acordo, significa, você vai fazer sua cama, tá? Aí a gente usa o tá naquela entonação que é de interrogativa e acha que arrasou e vai seguir tua vida corrida.
Na verdade, você fez um acordo com você mesmo, a criança não ficou nem um pouco envolvida. Ela lá com o celular dela, tá bom, só para você sair, né? Então isso não é acordo. Não, E o que não é que acordo. E o que que é o acordo? Acordo é algo que a gente resolve mutuamente. E tem que ter os 4 passos. Eu nem sei o que tem aqui. Bora, mas bora. Vamos lá. começar. Bora ver. Se você discordar também, Fernanda, fique à vontade. Vamos aqui. A gente colocou conversa amigável, tá certo? Legal, Dá legal. o exemplo da cama, que é algo que, na minha opinião, é básico, né? Acorda, arruma a cama. Qual é o problema? Então. 3 minutos, cronometrei. Exato. Patrícia, às vezes não é fácil. Eu mesma fui com essa coisa de arrumar a cama já de grande. Porque eu pensava, vai desarrumar tudo depois. Vou chegar em casa, vou dormir. Adulta, que daí eu fui, gente, vamos arrumar, né? Vai ficar bonitinho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente quer fazer um acordo com a criança ou com o adolescente, é porque quem tem o problema? A criança. A criança tem o problema ou é o adulto que tem o A problema? gente tem em relação à cama, A criança casa, não tem estética. problema nenhum. É a gente que tem o problema, que a cama não está feita. Então, a gente tem que começar. E essa conversa amigável é assim, Problema. eu tenho um problema que a sua cama não está arrumada. A gente precisa se responsabilizar pela nossa parte da conversa. O problema é meu, me incomoda. E sabe por que me incomoda? Porque a casa é minha, que digita essa regra sou eu. Quando você está no ápice, é assim. Porque eu me preocupo, Mas tá errado, eu porque sei, eu você não sei. está se organizando. E eu acho que isso vai ser muito bom para a sua vida. Bom, se a criança tem 3, a gente vai ter que deixar a cama mais simples possível. Se a criança tem 17, ou o adolescente tem 17, já consegue fazer a cama. Então, a gente precisa levar em consideração nessa As conversa amigável a idade. Segunda coisa da conversa amigável, a gente tem que escutar. E, às vezes, eu precisava de um tape aqui, ó, da produção, para colocar na minha boca. Que escutar é exatamente isso. Ficar calado. Mas de verdade, né? De verdade, Patrícia. Não assim. É. Porque a criança, ela faz Não. assim. Tô ouvindo. O Eu já corpo sei, fala já sei. Falei, mas Bruna nem abriu a boca para falar, espera, escuta. Sim. Bruninho. E no final, que ela terminou de falar tudo que ela queria falar, você pergunta, tem mais alguma coisa? Você abriu o diálogo, a oportunidade dela falar. Porque geralmente é a gente que tá falando. Porque a gente porque é isso, tal. É isso. E a gente pouco escuta, isso é verdade? Já dá para perceber que o primeiro passo é uma peça fundamental do quebra-cabeça. Sem isso, não tem como ir para o segundo. Conversa amigável envolve ouvir. Aprendemos aqui. E também a falar sobre os nossos medos E e, falar os nossos desejos. Me incomoda. Eu aprendi que era importante Isso. arrumar a cama. Olha, eu li um livro, já leu? Arrume a cama, tem um livro lá. Como é importante. Se nada der certo no seu dia, pelo menos você chegou e a sua cama tá ali. Nossa, você conseguiu. Mas eu acho que a gente também tem que ter essa paciência de esperar o tempo de maturação deles, né? Porque, cara, tem coisa que a mãe da gente amiga, fala Eu não vi que azul. Amiga, seu filho tem 3 anos, amiga. talvez seja isso. Não tem Porque, isso, olha, tem amiga. coisa que minha mãe ensinou, mas custou uma vida pra eu poder aquilo fazer sentido na minha cabeça. Tipo, o negócio da cama fez sentido pra você rapidamente. Agora, eu falo já adulta também, viu, Fernanda? Essa coisa de arrumar a Caiu cama. o ponto. Pode abaixar pra pegar o ponto. Essa coisa de arrumar a cama fez sentido só adulta, tá? Só. Vamos seguir antes que a diretora só comece a contar nosso tempo. anteontem. Mas vamos lá. Vamos aqui, o próximo tópico do acordo. Obrigada, Fernanda. por Como tanta um gentileza. acordo, eu quero que você arrume a cama, mas eu não quero, mamãe. E daí? Então, depois que a gente expôs os nossos medos, os nossos desejos, as nossas expectativas, a gente tem que chegar numa solução em comum. Se a criança fala, eu não quero arrumar a cama, você fala, você vai arrumar a cama. E aí? E aí, são tão diferentes. Como a gente vai fazer? Olha, eu realmente quero sentar com você para a gente resolver esse problema. E eu não vou sair daqui até que a gente resolva. E se ele pedir ajuda? Então, daí a gente vai ajudar. Você precisa de um treinamento? Eu vou lá com você, eu te ajudo a fazer. Vamos fazer por uma semana até a hora que você esteja pronto. Mas é só até treinar e depois deixar ele fazer sozinho. E o que não tem tempo. A gente vai treinar até a hora que você precisar. Eu estou do seu lado. Mas aí, vamos... Eu não vamos sou à eu situação. contra você. É. Somos nós dois contra um problema. Mas e quando a criança se acomoda? Mamãe, eu Mas não nesse sei. segundo ponto já? É Tá. um acordo, vamos arrumar. Você vai me ajudar? Vou te ajudar. Ok. Então vamos lá, o primeiro dia, nossa, que legal, fiz toda aquela Aí festa, depois- deu certo. No dia seguinte, você não vai me ajudar? Não, já sei arrumar a cama, já sabe arrumar a cama, já sabe dobrar. Já ensinei pontinha com pontinha e tal.
Boa pergunta. Você não vem comigo? É que às vezes Filho. a gente não dá atenção para a criança, então ela demanda atenção de outras maneiras, né? Então a gente está tentando usar uma das Vamos embora, Suzane. uma das 52 ferramentas para resolver todos os nossos problemas. E é isso que a gente tem que ficar ligado. Essa é apenas uma ferramenta que não vai funcionar para todas as crianças o tempo todo. Mas quando a gente vai fazer uma reforma, a gente precisa de várias ferramentas no nosso cinturão. Essa é uma delas e a gente está aprendendo passo a passo. Vamos seguir na questão da cama. Vamos lá. Tá. E por enquanto a gente ainda está no bate-papo. Uhum. O que está bom para você, o que está bom para mim. Então, eu estou entendendo que a criança vai falar, eu preciso da sua ajuda. Tá bom, e eu vou te ajudar até a hora que você sentir confiança O tempo de que também. você está bem. Olha só, eu tô do teu lado. Você acha que a criança vai usar isso contra você? Não, não tenho minha mãe, então vou usar ela. Não, a gente está construindo aqui uma conexão, um vínculo forte, que eu confio no processo. Tá. Muito bom, 3. muito bom, porque eu também achava que tinha que ser rapidinho, vai lá logo e faz sozinho. Copiei, tá anotadinho. Vamos então aqui, que a diretora já está pedindo. É o Vamos lá. prazo, né? Prazo. Essa aqui. Nossa, parece que o meu prazo com o da Patrícia é bem ansioso, né? Como é que a gente trabalha esse prazo? O prazo significa qual é o prazo específico para essa cama, nesse exemplo, estar feita. Então, a gente vai entrar em um acordo com a criança. Será que eu preciso acordar mais cedo, 10 minutos? É antes de ir para a escola? É depois que volta para a escola? Qual é o prazo? Porque se faltar essa pedra do quebra-cabeça, vai ficar assim, bom, um dia é depois do almoço, um dia é só antes de dormir. E aí a gente começa a ficar irritado, em vez do acordo dar certo e trabalhar para a gente, vai trabalhar contra nós. Então é muito importante a gente saber qual é o prazo. E a criança precisa saber também, e o adolescente. E- Meu filho, no caso, é antes de ir para a escola. Então, antes de ir para a escola, tua cama vai estar pronta, vai estar pronta. Mesmo se você chegar atrasado, daí se você chegar atrasado na escola, que você está falando que você tinha que fazer a cama, não é legal. Então, quanto tempo antes você precisa acordar? Vai deixando a responsabilidade ali na mão dele, né? Na mão dele, ele vai ter que ir pensando na solução. Tá bom para você? Tá bom para você? Aperta a mão. Aperta a mão e tudo. E temos que saber qual é esse prazo. Tem que estar bem claro, com Aham. dia e hora específica. É todo dia? Final de semana conta? Olha só como a gente vai, é sem querer. Se a gente não fala, cria espaço Você não pra... falou nada. Exatamente. E a gente não quer cair aqui nesse autoritarismo, porque aí a gente perde a influência da criança. A gente quer que a criança sinta que quando a gente se aproxima dela, existe respeito, existe confiança e segurança. Gente, vocês entendem por que a gente fala sobre Jesus, né? E os discípulos? Porque era assim que ele ensinava. E olha só, deu tudo certo. A hora um ia para cá, hora outro ia para lá. Mas quando Jesus olhava, todo mundo entendia o que estava acontecendo. Que coisa profunda, É aí né? que está a autoridade de A verdade. autoridade num olhar, cara. Sem elevar a voz. Vamos aqui para a última. Acompanhamento. Esse passo aqui é fundamental. Se você não tiver esse passo no quebra-cabeça, você não fecha. Mas o acompanhamento é tipo assim, tipo um general que vai lá revistar o serviço? Tipo assim, como é que é? Ó, essa vale a pena anotar, tá? Até o pessoal de casa também. Anota. Acompanhamento significa que a gente tem que assumir desde já que a gente vai fazer esses 3 passos do acordo, mas na nossa cabeça, no nosso coração, a gente vai assumir que não é prioridade da criança. Lembra, o problema é meu. Ah, é? Eu é que tenho problema com a cama não feita. Porque quando a prioridade é da criança ou do adolescente, eles fazem sim. rapidinho. A gente não precisa verdade. lembrar. É verdade. A prioridade é nossa. Então, como não está na prioridade deles, a gente tem que fazer o acompanhamento. Então, pode ter certeza que mesmo assim que você fez os 3 passos, certinho, conforme o livro, a criança pode, ou o adolescente, pode ainda não fazer a cama no dia seguinte. E aí você, mexe as mãos assim e fala assim, que oportunidade boa agora eu tenho de fazer o acompanhamento. Então, já espera que a criança ou adolescente não vai fazer e você faz o acompanhamento bem feitinho. Com alegria. Com alegria. sorriso no rosto. Como é que o acompanhamento funciona? Como? Só que eu vou ter que cruzar aqui o pôster, porque ele total faz parte, tá bom? Por favor. Vá. Aham. Então, vamos fingir que você é O adolescente. o adolescente e você está com o tablet na mão. Tá. Porque é isso que ele estaria fazendo no quarto antes de ir beleza. pra escola, não é? Tá, mas já vou, peraí só um pouquinho. Então é assim, filha, eu Hum. notei que a cama não está pronta e já são 7h30 da manhã. Qual foi o nosso acordo? Arrumar a cama antes de 7h30.
Por favor, faça isso agora. Mas peraí, mãe, eu tenho que. É só uma coisinha que eu tenho que mandar aqui pra minha amiga rapidão da atividade de hoje, que ah. Nossa, com uma mãe dessa eu arrumava, mentira. O olhar Tá bom, dela. mãe, vou arrumar, ok. Obrigada por fazer a cama. De nada, precisando. Precisando, eu arrumo sempre. Então, eu senti gentileza, mas eu senti firmeza. O seu olhar me intimidou para que eu fosse. Mas você não colocou nenhum tipo de nenhuma arma na minha cabeça, né? Muitos pais esquecem que a presença é a melhor maneira de passar essa firmeza. Que esse acordo foi feito, a gente já investiu um grande tempo nele e ele vale a pena porque você vale a pena. Eu confio em você. E a gentileza está em fechar a boca e usar um olhar que seja amoroso. Eu confio em você. Você vai conseguir. E às vezes a gente não precisa falar nada, né? Só isso. Só a nossa energia vai transmitindo isso. A gente vai filmar o olhar dela e vai ficar no espelho. Vamos treinar Porque isso. o meu é assim, pois logo, entendeu? Os dentes cerrados. Ai, que demais. Gente, está sendo muito bom aprender aqui com a Fernanda, ao vivo e a cores. Eu imagino que você aí do outro lado também. Já estou super ansiosa para saber das interações. A gente vai chamar o intervalo, né, Paty? E na volta a gente segue aqui. Eu prometo. Na volta vamos prometer que a gente entrega os 5 princípios da disciplina positiva, que até agora a gente Vamos não botar falou. ela lá, vai. 3, Isso. 2, 1, cronômetro. Então tá bom. No próximo bloco a gente fala finalmente quais são esses 5 princípios para você aprender de vez sobre disciplina positiva. Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Que bom ter a sua companhia. Se você ligou a sua TV, olha, eu te digo, você perdeu bastante coisa, mas não chore, porque vai estar tudo lá no ntplay.com. E hoje estamos falando sobre disciplina positiva com Fernanda Lee. Ela que fala bastante desse assunto no seu Instagram, tem formação sobre esse assunto e forma outras mamães também. Agora a gente vai ver um vídeo, né, Paty, demonstrando para você que nós somos humanas, né? E que atira a primeira pedra quem nunca perdeu o controle quando o filho está fazendo uma birra, né? E aí a gente acaba perdendo o controle também. No caso do vídeo, a gente vai ver uma criança bastante descontrolada. Você vai ver que ele está até rouco, porque ele ficou aí 1 hora nesse looping de birra. Não vai ter como você ouvir, né? Eu estou aqui falando que a criança está rouca, mas você não vai ouvir o som. Eu vou até ler a legenda aqui para você. Mas essa mãe decidiu fazer diferente. Ela foi paciente Alto vídeo. e esperou Zaine. o menino se acalmar. Então, bora lá. Solta o vídeo, bora ver essa situação. É difícil de ler, hein? Olha só. A mãe diz assim, hoje o registro vai ser diferente, né? Meu filho fez uma birra, ficou por mais de 1 hora gritando e batendo. E tudo isso porque ela não quis dar para ele um picolé. Essa era a única razão. Ele queria um picolé e ela disse que não ia dar porque não era o dia de comer o picolé. Tira a roupa também, né? E ela seguia falando baixinho, tentando passar tranquilidade, né, com a voz, porque é inútil competir ali com o grito da criança. Ele não quis colo, não quis abraço, nada. Ela tentou se aproximar, mas ele continuava gritando. Depois de um tempo, ela inclusive deu água ali para ele se acalmar, ele já estava bastante rouco e cansado, e finalmente ele foi se acalmando, ela se aproximou de novo, e dessa vez, então, ele aceitou que ela o abraçasse, que ela o acolhesse. E aí depois passou todo aquele vulcão, né? A criança já estava calma, não, suado, conseguiu né? conversar Suado. com ela. A gente vê que ele está bastante suado, porque 1 hora, né, nesse looping de birra. Até brincando. E aí já começou a brincar com a mãe e, enfim, voltou ao normal. E eu quero jogar aqui para Fernanda, né? Eu vou perguntar sobre a fórmula mágica, mas você já disse no começo do programa que não existe, né? Então, assim, o que fazer para lidar com esses comportamentos desafiadores? E os pontos positivos dessa mãe? Apesar de não existir uma fórmula mágica, tem algo que nós podemos fazer que aumenta a probabilidade da gente ter sucesso de educar os filhos para que eles sejam felizes e tenham sucesso na vida. Sabe qual é o elemento? Não, doida para saber. O autoconhecimento. Pais bem resolvidos, que resolveram as suas perdas, que resolveram seus traumas, que se perguntam o que disso que meu filho está fazendo me afeta, faz com que a gente se torne um pouco mais consciente e menos reativo. Uau. Eu ainda vou ser imperfeita. Eu não sou perfeita,
E eu sei que esse não é o meu trabalho, porque senão eu vou deixar de ser humana. Se meus filhos não perceberem que eu também fico estressada, que eu também fico cansada, e eu tenho sentimentos, eles vão perder, falando assim, eu quero ser igual a ela. Teve uma moça que veio num curso e falou, Fernanda, agora que eu estou percebendo que brigar é normal, porque quando eu cresci, meus pais não brigavam na minha frente. Então, quando eu casei, a primeira briga que eu teve com meu marido, eu achei que o nosso casamento ia acabar, porque ela não teve esse modelo de que os adultos, eles brigam, existe uma ruptura, mas também existe a reparação. E na disciplina positiva a gente faz exatamente isso, a gente repara. Então não existe fórmula mágica, vamos olhar para a gente, vamos nos educar para que a gente possa ser a melhor ferramenta para os nossos filhos. Uma pessoa autêntica, inteira, que tem uma história para contar, que soube superar. Quando meus filhos me veem que eu passei um problema, que eu tive uma dificuldade e veem que eu superei aquilo, isso demonstra resiliência, e resiliência é contagiante. Menor dano, né? O menor dano. E o que essa mamãe aí do vídeo fez que foi bacana? Primeiro, ela se agachou ao nível da criança. Porém, tem criança que fica tão descontrolada que ela vai pegar qualquer coisa e vai machucar você. Então, fique atento, porque se você tem uma criança que é muito agressiva, não fique no nível dela. Fique distante, mas fique presente. A segunda coisa que essa mamãe fez foi fechar a boca. Durante todo o vídeo ela falou, mas falou muito pouco. Porque a partir do momento que a criança, a gente explica o cérebro na palma da mão, né? Que aqui é a parte pensante atrás da testa e aqui é a parte reativa da fuga e luta. Então essa criança estava em total descontrole emocional, acessando a parte de sobrevivência. Nesse vídeo, o menino fala para a mãe, você é chata, você é chata. Ainda assim, quando ele estiver proferindo tais palavras, o silêncio? Então não morde a isca. Porque se a gente morder a isca e querer explicar para a criança de uma maneira racional, quando a parte racional dela não está engatada, não vai adiantar nada. A gente vai ficar ferido, porque quanto mais a gente falar, não fala assim com a mamãe não é chata, olha, aí põe o dedo, aí fala um monte de coisa que não tem que falar, faz com que aquela parte reativa continue reagindo. Nesse momento a criança está pensando, eu não tenho o que eu quero e eu não sei o que fazer porque o meu cérebro não está totalmente formado. Eu ainda sou imaturo emocionalmente, neurologicamente, e eu preciso de um adulto maduro, porque hoje a neurociência nos mostra que um cérebro maduro, por isso que eu falei, autoconhecimento, pessoas bem resolvidas, faz com que os neurônios espelho façam com que a criança se acalme para espelhar a energia e a emoção da outra pessoa. Se a mãe fica com raiva? Ou se faz descaso. Mas o bater não é permitido, né? Então, o meu filho, ele tem feito isso, eu seguro, porque você tem que se defender. Bater não é permitido. É permitido sim, porque você é feia, porque não sei o quê. Tipo, tem as crises. Não, bater não é permitido. Então, eu seguro, mas eu mantenho ali. É isso? Sim, mas posso te dar até uma outra dica para você tentar e depois você me escreve para ver se funcionou. O sentimento, ele é sempre válido. Dá para ver que você está irritado com isso, está desapontado, está triste, está nervoso, está com raiva. Todos os sentimentos são válidos. É o que você faz quando você sente isso. Dá para ver que você está com raiva. E eu não aceito ser machucada, ser batida. E quando é apropriado, a criança está num lugar seguro, que ela não vai se machucar, você pode até se retirar, mas avisa o que você vai fazer. Eu não quero me machucar. E dá para ver que você está muito bravo agora e eu vou até o meu quarto. Se você precisar de mim, eu estou lá, esperando com um abraço. Então, a linguagem, a criança ainda vai ter o sentimento que ela tem. E a gente não vai tentar consertar o sentimento dela. A gente vai tentar com que ela entenda que quando ela sente raiva, ela precisa se expressar, ela precisa gritar, ela precisa pular, ela precisa fazer alguma coisa. Dá para ver. Mas eu não quero ser esse saco de pancada. E dizer eu não aceito, muito bom. Nossa, maravilhoso, Fernanda. Fiquei bastante reflexiva, inclusive. Vamos falar dos 5... Em 5 minutos? Em 5 minutos? Um minuto para cada princípio aí para a gente aprender hoje. Então, vamos lá. Primeiro princípio da disciplina positiva, e aliás, todas as ferramentas da disciplina positiva, que são 52, tem esses 5 princípios. Se faltar um dos princípios, não é mais disciplina positiva. Ou é autoritarismo, ou é permissividade. Tá? Olha, então, que legal. essas 52 ferramentas têm esses 5 princípios. O primeiro princípio
É o respeito mútuo. Eu me respeito e eu respeito você. Você Respeito. quer alguma coisa, eu te escuto e eu ainda vou tomar a decisão final. Certo, respeito mútuo. Sim, respeito mútuo. Eu respeito a mim, eu respeito você. O segundo princípio é que respeita as duas necessidades psicológicas que temos, de nos se sentir aceitos e da gente se sentir importante, que a gente contribui dentro de casa. E hoje em dia as crianças não estão contribuindo muito menos os adolescentes não estão ajudando em casa, Exatamente. não estão fazendo a cama, mas tem alguém para fazer para mim, eu sei. E é importante que você desenvolva esse senso de capacidade que você consegue, você sabe se cuidar, você consegue se cuidar. É por isso que eu quero que você faça a cama, porque aqui em casa todo mundo ajuda. Isso, atos Eu de não serviço. sou paga para cozinhar, eu gosto de cozinhar, né? Mas eu não sou paga como mãe para cozinhar. Os nossos filhos não devem ser pagos para fazer trabalhos domésticos em casa. Não que eles tenham que fazer coisas mirabolantes, mas eles podem ajudar, eles podem limpar o próprio prato, podem fazer a cama, podem limpar uma gaveta, arrumar o armário, enfim. O segundo princípio fala exatamente sobre isso, sobre a importância, que todo mundo em casa é importante, e de se sentir aceito. E às vezes acontecem coisas dentro de casa que falam, eu quero ir embora dessa casa, eu quero abrir a porta, eu quero outros pais, eu quero qualquer pessoa menos vocês. E isso nos dói muito, né? Eu imagino. E não deve ser A gente fácil. fazia isso com 14, 15 anos. Hoje os filhos estão fazendo com 9 e 10. É desesperador. É, porque eles estão vida muito é uma roda acostumados a ter o que eles querem. Quando chega uma frustração, eles não têm a resiliência. E a disciplina positiva ensina isso. Mas vamos Que chegar legal. lá. O terceiro princípio é que a gente ensina em longo prazo. Muitas vezes a gente fala, ok, Fernanda, comprei o livro da disciplina positiva, li, fiz os acordos, tudo bem, mas eu quero que Perfeito. funcione agora. E aí a gente fala, tudo bem, a gente está fazendo agora, está fazendo com consistência, porém, isso aqui é para o longo prazo. Mas quando? Me dá uma data. Não tem data. É até É a mesma coisa 25 anos. quando a gente vai para academia. Quando a gente vai para academia... Até a Patrícia quer ensinar um dia a cama e no outro dia ela quer que o Thiago, de 4, 5 aninhos, faça a cama. E esse Olha só. imediatismo é porque a nossa vida está muito corrida e estamos numa era digital. Exato. Esse é o grande lance, eu acho. Os momentos em que eu mais me estresso e perco a paciência tem a ver com o rush do horário. Olha, eu vou falar por experiência, porque eu comecei quando meus filhos eram muito pequenininhos, eu não tinha ainda essa visão. Meu filho tem 17 anos. Em alguns meses, em agosto, ele vai para a faculdade do outro lado do país. Uau! E se eu não tivesse percebido que tudo que eu fiz, principalmente nos momentos mais estressantes, eu não tivesse usado aquele problema de mau comportamento como uma oportunidade de ensinar, eu teria perdido ao longo dos anos, imagina só, 17 anos em treinamento de disciplina positiva, sair de casa com realmente habilidade de vida, para ele poder resolver os próprios problemas, para não se envolver em relacionamentos com namoradas que sejam abusivos. Ele não é capacho de ninguém, ele não é motorista de ninguém, ele é um parceiro de alguém. E se ele não tiver esse senso de amor próprio, que tipo de relacionamento ele vai ter? Você vê que cada em coisinha... longo prazo. Desafios de comportamento, todo mau comportamento é um convite para a gente, para ensinar. Legal, muito legal você falar isso. Porque em vez de a gente olhar para aquela situação desafiadora como um caos, a gente vai olhar uma oportunidade. E para a gente encerrar, então, falta o quarto e o quinto princípio. Qual é o O quarto? quarto princípio é que ensina habilidades de vida, Habilidade. habilidades tá falando. sociais e de vida, para que eles possam desenvolver um bom caráter. Então, é fazer o correto mesmo quando ninguém estiver olhando. Por quê? Porque eu participei, eu aprendi o que é empatia, eu aprendi o que é sentar na mesa sem o celular, para a gente poder ter comunicação, habilidades de vida, de criatividade, como resolver problemas, pensamento crítico. A gente quer que os nossos filhos tenham um pensamento crítico, mas a gente não quer que eles batam boca com a gente. Exatamente, eu também não entendo isso. Isso eu aprendi, eu acho fantástico e é emocionante ouvir você falando. Mas o tempo está acabando, não vai Ó, tá dar para aqui, contar a ó. minha pequena experiência. Vamos para o quinto, então? Quinto princípio, a disciplina positiva ajuda a manter o poder pessoal intacto. Como? O poder pessoal da criança intacto, E como? construtivo. E Então, como? uma criança de 3 anos, ela quer colocar o próprio sapato. Mas espera aí, ó. Deixa que eu ponho para você, porque a gente já está atrasado, né? Vai pondo no carro, pega qualquer coisa, porque você não...
E aí a criança que está desenvolvendo a sua própria autonomia, colocando o seu sapatinho, né? E às vezes eles colocam até ao Ao contrário. contrário, demora, né? A gente está interferindo no poder pessoal deles porque a gente não está permitindo que eles escovem os próprios dentes, porque não vai escovar direito, não coloquem as próprias roupas, porque não vai ficar bonito para o vizinho. Deixa eu falar, esse escova os dentes. De fato, não escova os dentes. Mas aí eu também fico assim, deixa eu escovar, mas depois eu vou lá e escovo em cima. Então eu mostro pra ele que, tipo, olha, eu tenho que escovar de novo, que você não fez. Como que eu deixo a criança escovar os dentes e ir pra cama? Nessa fase, a gente precisa realmente fazer junto. Até a hora que você possa fazer sozinho. Quando meu filho começou a dirigir, eu tive que sentar no banco da frente junto. Até a hora que ele pudesse dirigir sozinho. Faz parte da vida. Faz Eu não vou escovar por você porque é melhor. Eu vou escovar. junto. Você escova um pouco, eu faço um pouco, até a hora que eles tenham a coordenação e possam fazer sozinho. Boa. E quem vai pagar a conta do dentista depois cheio de cárie? Né? Fora a saúde total ali. Gente, eu adorei isso aqui. A Ana quer que a gente já vá para o intervalo. Mas olha, o que ela mostrou, eu não sei em qual que eu posso mostrar aqui para o Josué. Ó, disciplina positiva para educar os filhos, são 52 cards. Olha que legal, você abre a caixinha e é igual ensinar para criança, com card mesmo, ó. Você Posso tira falar o pra eles cardzinho, aonde? Em qual? pode falar. Aqui, agir sem palavras, e aí tem os ensinamentos. E tem todos os cards, olha que legal. Dá para você ler, ó. Se você aprender um por dia, em 52 dias já tá ótimo. Isso, compra lá no site da filosofiapositiva.com.br, usa o cupom Positiva para você ter desconto, recebe em casa, abre e põe na cozinha. Cada dia vira uma carta, lê e fala, eu tenho certeza que eu vou ter uma oportunidade de aplicar essa ferramenta e a oportunidade vai aparecer e é assim que a gente vai se melhorando e se superando. Porque eu confio nas mamães e nos papais e nos cuidadores para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Que E bonitinho. principalmente com uma saúde mental mais saudável. Saúde mental. Fernanda, você é inspiradora. Dá para depois a gente colocar aqui o site, Ana, né, para a nossa telespectadora ver? Disciplinapositiva.com. Filosofia. Positiva. Filosofiapositiva.com.br. Filosofiapositiva.com.br. Na volta do intervalo, se não deu tempo de você compreender, a gente vai colocar na telinha aqui, tá bom? O intervalo é super rápido e se prepara, porque olha, a cerejinha do bolo vem logo depois do intervalo, que é o último bloco, e tem a sua interação chegando aqui, tá bom? O Entre Família volta já. Entre Família está de volta. E no intervalo, né, Patrícia, a gente continua aprendendo por aqui. Eu nem tava Então- aqui, eu tô aqui. A Patrícia, ela estava de cabeça baixa, gente, mas não é de tristeza, não. É porque ela está introspectiva, Refletindo. reflexiva, porque realmente a Fernanda tem essa capacidade, né? E pra gente que está aqui presencial com ela, né, que olha nesses olhos dela, assim, a gente sente toda essa emoção. E por falar em emoção, eu tenho aqui em minhas mãos, olha só, esse material incrível, a revista Sentimentos, ainda mais no programa de hoje que a gente está falando sobre saúde emocional, educação de filhos que bate na saúde emocional. E a gente já aprendeu com a Fernanda que o autoconhecimento, viu, mamãe, é tudo. E que isso começa a partir de nós. Quando a gente se resolve com os nossos traumas, como ela mesma comentou aqui, com a nossa história, quando a gente está toda resolvida, e serve para você que é papai também que está ouvindo a gente, aí a gente consegue levar uma educação mais leve com os nossos filhos. A revista Sentimentos propõe exatamente isso, né? Até porque foi a doutora Rosana Alves que escreveu, ela que estuda bastante neurociência, trouxe aqui alguns assuntos muito importantes e pertinentes para a gente aprender nesse sentido, principalmente ansiedade e depressão, né? Que são os grandes dilemas aí da nossa sociedade moderna, muito mais depois da Covid. Então, é como que a gente pode lidar com esse fator ansiedade, né? A gente sabe que a vida já é tão agitada e às vezes a gente está com a cabeça longe e acaba nem ouvindo as nossas crianças, né? Como lidar com isso? Ou até mesmo com a depressão, né? Com aqueles momentos em que a gente realmente não tem ânimo para seguir em frente, para levar a vida e muito mais, né? Conseguir conduzir a vidinha de alguma criança. Então, essa revista, ela foi feita para você, para que você encontre aqui, através desses ensinamentos, realmente uma qualidade de vida e aprenda a como você pode lidar com essa situação em casa. É claro que o apoio profissional é muito importante, de um psicoterapeuta, de um psiquiatra em muitos momentos. Mas eu acho que o conhecimento é o start para que a gente abra os olhos para essa necessidade. Como que você pode ter essa revista? Pega o seu telefone, ela é gratuita, então você liga agora, 12 é o DDD, 21 27 31 21.
Eu vou repetir, o DDD é 12 21 27 31 21. A revista Sentimentos, ela faz parte do projeto Anjos da Esperança e para você, nosso telespectador, ela sai de graça, tá? Outras pessoas já se juntaram nessa corrente do bem, já pagaram esse material. Então, para você que está me ouvindo e me vendo aí do outro lado da telinha, é só pegar o telefone e fazer o pedido que ela chega gratuitamente para você aí na sua casa, tá bom? E a gente volta aqui para o nosso bate-papo, Patrícia, o que temos a seguir? Temos gente participando, eu acho, né? O que será que vem? Será que tem? Tem aí, Tatiana Mello? Vamos colocar as interações, vamos ouvir você aí de casa. O que você quer saber? Eu estou chamando porque a minha própria convidada aqui falou, ninguém vai falar? O que vem agora? Não é só nós, da Patrícia. Então, vamos lá. Elísia, de Campinas, aqui pertinho no interior, falando como aplicar a educação positiva a adolescente de 15 anos, tímido, autoestima baixa, como conseguir conexão. Essa foi uma coisa que a gente tentou Boa falar. pergunta. Se você não estiver conectado, você consegue atingir a criança. Agora a gente está falando de um adolescente que está vivenciando uma outra fase. E aí, como que a gente faz isso? A gente precisa lembrar que... Como a gente aplica, né? Primeiro ela perguntou. Sim, sim. A disciplina positiva, para mim, é uma filosofia de vida. Então, a gente vai aplicar os problemas, né? Os desafios são oportunidades para aprender. Nesse caso, ela acredita que o filho dela é tímido. Ela acredita que o filho dela tem a baixa autoestima. Porém, a gente vai um pouco mais além. Que mais essa criança ou esse adolescente é? Porque ele está passando por uma fase que ele está buscando a identidade dele. E nesse momento, talvez a mãe, a Elísia, não sei, né, fez a pergunta, deve estar assim, gente, não era isso que eu estava esperando desse adolescente. Ele sempre foi uma criança brincalhona, teve amigos e agora não tem. E esse impacto faz com que a gente se, isso é um problema. E se for uma oportunidade? O que mais esse adolescente faz? Será que ele joga um esporte? Será que ele tem algum interesse? Será que ele está sendo exposto a diferentes atividades para que ele possa realmente explorar e testar? Então, se a gente tirar esse rótulo de tímido, talvez ele seja mais seletivo. Ele tem amigos, mas ele não tem amigos com tantas pessoas. E autoestima baixa? A autoestima baixa, assim, ele talvez não tenha tido a oportunidade de desenvolver novas experiências. Porque a autoestima significa o quanto é que a gente estima nós mesmos, quanto é que nos damos o valor. E não tem nada melhor que constrói a autoestima do que a experiência. Então, a experiência, às vezes, num esporte, em cerâmica, em música. A gente precisa ter experiências para poder desenvolver uma boa autoestima. Eu ficar na frente do espelho falando, eu sou linda, isso não desenvolve autoestima nenhuma. A gente precisa da experiência de dentro para fora. Então, essa a orientação que eu dou. Ofereça muitas oportunidades para esse jovem poder explorar. Legal. E é impressionante que, às vezes, a gente acha que aquela criança tem aquele comportamento, mas às vezes é só ali, né? Quando você observa de longe, Com os amigos? com os amigos, com outra pessoa, ou numa educação de tirar um livro. Aí você fala, mas acabou de comer e não levanta, não leva o prato, né? A gente vai batendo nessas questões. Quando você vai na casa de alguém, nossa, mas o seu filho levantou, arrumou a mesa, tirou o prato. Oi, o Aí meu? você fala assim, não, aí eu vibro. Ai, graças a Deus, alguma coisa entrou. Esse é um bom indicador. É um bom Você está indicador. fazendo alguma coisa boa. Que legal. Não está dando certo aparentemente. Então, vai ver seu filho não é tão tímido assim, né? Ele é mais seletivo. Bem interessante essa E perspectiva. gostei dessa ideia, né, da gente como mãe oferecer várias oportunidades, né, para que o filho experiencie. E eu acho que nem tudo envolve questão de dinheiro, né? Tem muitos lugares que tem esportes públicos. Meu filho começou a fazer pela prefeitura, por exemplo. Às vezes a gente que não está sabendo, né? Ou então oferecer alguma coisa em meio à natureza, coisas assim que às vezes não custam dinheiro. E se você puder e tiver algum recurso financeiro, por que não, né? Oferecer esses outros cursos que também envolve aí, talvez pagar uma mensalidade. Eu acho Investimento. que é um investimento, Vamos para mais uma interação nessa tarde? Quem tá chegando aí? Tchararam. É a Gisele. Boa tarde, pessoas queridas. Boa tarde para você também, Gi. Obrigada pela sua interação. Como pode ser feito com uma criança de 8 anos autista? Ele é autista leve, porém já sabe fazer birras. E aí a mãe colocou, né? KKK. Me ajudem. Ótimo. Disciplina positiva é uma filosofia de vida para todas as pessoas, todos os relacionamentos.
inclusive para crianças ou pessoas com deficiência. Uhum. Então, as ferramentas que a gente tem aqui, elas precisam ser adaptadas. Existe no autismo aquilo que é do diagnóstico, que na verdade é uma questão diferente que ele aprende, né? Então, a gente precisa entender que existe um comportamento inocente que vem desse autismo. E existe o comportamento aprendido que vem, talvez, com a compensação dos adultos, de não deixar ele fazer, porque ele é autista, tadinho. Então, assim, ele vai aprendendo que se eu fizer uma birra, se eu... Tá bom, a gente faz. Então, ele vai aprendendo, esse comportamento ele é aprendido. E não necessariamente ele é um comportamento inocente. Então, a gente precisa pegar as ferramentas e adaptar. No meu site, filosofiapositiva.com.br, tem lá um curso online que é o Masterclass da Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência e ela pode aprender online com videoaulas bem práticas. Mas de base, de princípio, segue os mesmos que a gente comentou aqui, né? Os 5 princípios. Muito Porque legal. a gente quer que essas crianças, eventualmente, possam se tornar agentes de sua própria mudança. Só que eles precisam de um pouco mais de apoio, de ferramentas adaptadas para entender até as suas próprias, os obstáculos e também as oportunidades, né? Que são pessoas brilhantes. Isso aí. Olha só, a gente já conseguiu colocar aqui para você filosofiapositiva.com.br. É o seu site, né, Fer? Isso. E lá tem um universo de informações, dos livros, materiais, desse curso que ela colocou aqui. Eu acho que não vai dar tempo de mais uma interação nenhumazinha. Não dá, o programa já está chegando ao fim. Eu vou deixar a Fernanda falar um pouquinho, né, Paty? Eu acho, mais do conta trabalho pra dela. gente sobre o seu trabalho, sobre quais são as áreas de atuação, né? Pra que a as gente pessoas- sabe que tem adolescência, agora você falou de casais. Como que as pessoas podem te achar nas redes sociais ou contatos? Lá no Instagram é Filosofia Positiva Oficial. Pode mandar as mensagens, eu leio todas, respondo para vocês. E eu adoro ser visitada para ir para escolas, para ir para empresas, fazer grupos de estudo. Pode me convidar, mandar e-mail, que eu realmente gosto de participar. Agora, eu não posso estar em todos os lugares, então tem gente que também prefere aprender online. Então, entra lá no site filosofiapositiva.com.br e pode aprender curso para pais, é uma certificação para se tornar um educador parental, que foi o que eu fiz quando eu era só mãe, porque eu queria saber realmente os princípios mais a fundo. Dou também cursos para professores e escolas, primeira infância, para casais que querem melhorar o relacionamento amoroso, para empresas e também a consultoria e encorajamento para a gente curar a nossa criança interior. Legal, vamos mostrar aqui os livros, os materiais que a Ela Fernanda trouxe trouxe. Tem hoje. esse Disciplina Positiva. Me parece que tinha mais, mas tem outros exemplares dessa autora e desse mesmo assunto. Tem outros exemplares, Sim, né? a doutora Jane Nelson, ela é autora de todos os livros em disciplina positiva. Agora, em português, eu sou a tradutora, temos mais de 8 livros. Disciplina positiva para crianças com deficiência, para adolescentes, na sala de aula, para pais ocupados, disciplina positiva de 0 a 3 anos, que é maravilhoso, disciplina positiva para crianças de 3 a 6. Opa, Além quero disso, esse, tem hein? esses cards, que não é para jogar, né? É para você deixar lá na cozinha e pega um por dia para professores, para sala de aula, tem cards para primeira infância e também tem e-book. Então, se você mora fora do Brasil e quiser acessar esse material sem pagar o frete, também pode pegar tudo isso em e-book. Não Legal. pare de aprender, continue sempre. Obrigada, Fernanda, pela sua experiência, pelo seu tempo aqui com a gente. Eu estou realmente muito honrada de ter essa oportunidade de tê-la aqui próximo. Tô mesmo, estou emocionada que a diretora está falando, e tal. Olha, Obrigada. parece que alguém entrou na nuvenzinha azul. Entrei, estou aprendendo. Obrigada pela sua presença É um aqui prazer. no nosso programa. E eu espero que tenha ajudado vocês e os telespectadores, que realmente o que você escutou aqui possa fazer diferença hoje quando você chegar em casa. Esse é o meu maior sonho. Possa mudar um pouquinho a cada dia. Com certeza fez, Fernanda. Muito Processo, obrigada mais né? uma vez. Processo, 17 anos, adolescente saindo de casa. É o que ela acabou de experienciar aqui, de mostrar pra gente. Então, estamos no caminho, né? Estamos Faz no uns caminho. 4 anos que eu estou num caminho. E é uma vida, é uma vida.
A gente quer agradecer mais uma vez, Fernanda. E eu vou contar um spoiler. Olha só, amanhã a gente vai gravar um programa especial também com a Fernanda, que em breve será exibido por aí. Se você está assistindo na reprise, é só procurar depois lá no NT Play, que a gente vai ter esses 2 programas especiais com Fernanda ali. Agradeço aqui a Patrícia mais uma vez por Foi fazer ótimo, companhia. amiga. Adorei a ideia do Obrigada. canal da mãe. A gente sempre sonhou, né, com o programa inteiro, mas a gente viu que também não é o suficiente, Não né? é suficiente. O que a gente faz da vida? A gente um dia faz um podcast, quem sabe, né? E a você, nosso telespectador, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre, pela sua interação. A gente está sempre ao vivo aqui de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, esperando por você com muito, muito carinho de sempre. E na sequência tem o Vida e Saúde, que continua falando aí de algumas ferramentas para te ajudar a viver aí nesse mundo, né? Qualidade de vida. Saúde, qualidade de vida. Um abraço, obrigada por tudo e a gente se vê. Tchau, tchau. Beijo, tchau!